Olá, meus amores! Estou muito feliz nesse dia. Pensa, hoje é que dia, gente? Nós estamos gravando dia 9, né? 9 9 de de janeiro. janeiro. Daqui 9 a de 2 janeiro. semanas, uma semana, eu acho que vocês já vão estar vendo esse podcast aqui, que é muito, muito especial. Porque eu tenho particularmente uma, como é que eu vou dizer? Um carinho, Um carinho, Uma uma responsabilidade. responsabilidade. uma Eu dei participação, uma talvez? participação, eu dei um empurrão nesse casal, gente, um pequeno empurrão. Falei umas coisas pra moça, falei umas coisas para o rapaz, fiz a junção. Ponte, né? E sabe o que acontece? Quando a gente tem Deus na vida, Deus não faz nada errado, Ele une as pessoas certas. Tanto que esse casal já tem muitos anos de casado, tem 2 filhos maravilhosos, tem um casamento gostoso, lindo, porque Deus está com eles, como está com a gente também. Meu nome é Tânia Santos, eu sou a Tânia do Renato, Eu sou Renato da Tânia. ele é meu. E a gente está muito feliz, porque o Pode Casar é uma coisa para edificar. É um podcast, é lindo, tem histórias lindas para edificar a sua vida. E você curte, comenta e compartilha. São 3 Cs. Com isso, você ajuda o YouTube a dizer para as outras pessoas que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que edifica vidas. Então, não deixa de fazer essas 3 coisas. Muito obrigado por estarem aqui, eu amo vocês. E meu marido, meu amor, vai apresentar o casal. O joinha tá incluso nesses 3 falou no J, né? Curte, comenta e compartilha. E dá um like, né? É o Like é é o o é primeiro. o like, né? Like, Curte. like é o primeiro. Jota, é o joinha de Jota. Gente, olha só, hoje eu tô até emocionado. Sem brincadeira, hoje eu tô emocionado, Alexandre. Tô emocionado hoje. Um casal super especial. Rodrigo e Lidiane. Dá pra soltar umas Bota as palminhas? palmas, tá? Aí, Ele solta as palmas dele. Glória As a Deus. palminhas. eu tô chorando por dentro aqui. Ah. Eu tenho lágrima aqui, mas Pronto. por dentro eu não tô aguentando. Gente, sejam bem-vindos. Vocês não têm noção a alegria que a gente tá com vocês aqui hoje. Esse casal que, né, de tantos anos, né? Verdade. Conseguimos juntos, alinhar, né, uma data. Eles não uma moram data. aqui, tá, gente? Eles moram em outro estado, Somos mas a daqui, gente mas estamos em conseguiu. outro lugar. Em outro lugar. Mas eles são daqui, Somos daqui. são capixaba da gente. Bênção na nossa vida esse casal, né, amor? Bênção Bênção, demais. bênção, Muita bênção. alegria. Olha só, quero começar perguntando. Essa pergunta vai sempre para a mulher que dizem que a gente tem mais interesse nessas coisas, né? Tempo de casamento, nome de filho, essas coisinhas assim. Conta para Fazer o nós, quê? Lidiane. Então já começa com papéis e responsabilidades, né? Sim. Papéis, Essa é a Papéis da e esposa. responsabilidades. papéis. Tá bom. Eu sou a Lidiane do Rodrigo. Eu sou o Rodrigo da Lidiane. Então, nós somos casados há 16 anos, vamos fazer 17 agora em março, né, amor? 29 de março, 17 anos. Isso, o tempo passa. Temos 2 filhos, o Matheus, que tem 14 anos, vai fazer 15 agora, e a Maria Eduarda, que tem 12 anos. E a nossa história, né, começa juntinho com esse casal aqui, né? Foi tudo assim, ó. Juntinho. Deus alinhou e direcionou, né? E depois de tantos anos, estamos aqui juntos contando a nossa história, que começou juntos, né? É. Então, é muito gratificante para a gente também estar aqui, junto com vocês, contando um pouquinho aí do que aconteceu, do que Deus fez nas nossas vidas, né? Bom, Assim, Nos uniu com um propósito. sei. O Rodrigo era adolescente do nosso grupo de adolescentes da igreja, o nosso ministério, né, Rodrigo? Tinha união. União de milhão de adolescentes. adolescentes. Tempo bom, né, Rodrigo? Puxa vida. Nossa. Eu vejo que a gente tem versões, né? Aí eu quero ouvir um pouquinho de você e um pouquinho de você, a história de vocês, cada um na sua versão. Quem quer Como é que construiu começar? esse negócio, né? Como é que começou? Mas por que não tinha combinado mesmo? Porque a história tem que pelo menos né, andar Pode juntos. começar, amor, pode começar. Eu contar minha versão, Isso. acho que a parte dela era mais fácil. Eu podia falar dos tempos de namoro e casado, né? Foi em 2006, né, onde tudo começou. Eu estava numa experiência profissional fora daqui de Vitória e estava regressando para Vitória, né? Tinha acabado o período lá e aí, né, muito próximo, né, desse casal abençoados e abençoadores. E Tânia falou que pelo meu perfil tinha uma amiga para indicar, né? Que sabia que eu estava sem ninguém, sem namoro, né? Não tinha relacionamento, né? Falei, vou te apresentar uma Te pessoa, apresentar uma uma mulher pessoa bonita pra Tava caramba. solteirão. bonita.
é uma aluna da minha classe Minha de aluna de pinturas. Ela se pintura. destaca, ela tira nota boa em todas Gente, as babado. pinturas. É. Eu falei, pô, beleza, né? Eu voltando pra Vitória, né? Já viu aquele desenho do Chaves? Lá volta o cão arrependido com a... Sim, sim, É sim. mais ou menos eu voltando pra Vitória, né, e tal. Pô, e agora? Voltando pra Vitória, como é que Você vai estava ser? lá em Mariana, né? Mariana, Minas Mariana, Gerais, Minas cara. Gerais. Isso foi 2005 para 2006, exatamente 2006, eu voltando pra Vitória. E aí tá, e aí Tânia, olha, né, ela, não, acho que teve, o primeiro domingo ela furou no culto. Acho que o Furei? primeiro domingo ela furou, foi por alguma coisa que tinha lá com sua família. Aí foi, pô, beleza, né? Porque eu pensei o seguinte, ela estava afastada Isso. É, e cantando um louvor na minha aula de pintura. Eu colocava um louvor, ela cantava. Eu falei: "Uai, essa menina não tá com a cara de quem não conhece esses louvores não, vou tem algo por trás, entrar né? numa conversa com ela", mas depois ela conta essa parte. Aí, mas só que eu liguei, assim, acho que essas coisas são de Deus, né, não dá São. para explicar, né, Rodrigo? Não é, não dá. Exatamente. E aí, pelo que você tinha falado dela, eu lembrei, poxa, mas será que é uma menina que treina na academia, que eu conheço e tal? Eu fiquei imaginando quem poderia ser, mas não sabia quem poderia ser. E chegou o domingo e eu estava na escala do som, Sim, lá, né? aquele velho O som. velho som, né? Controlando microfonia, É, né? Retorno, né? Renato era o Sem seu retorno. líder? Era, e, ele pô, viu aqui e já falou a marca. já falou a Microfone marca, esse bom. microfone aqui é de qualidade, né? Alexandre, ele tá de parabéns, né? E aí tava naquela ansiedade, né? E aí, chega ou não chega, né? Eu olhava assim toda hora, né? No dia de chegar, e de repente chegou ela, né? E aí eu vi que você já foi logo receber, eu falei, é aquela e aquela mesmo, aí na minha mente já trabalhou, que eu lembrava dela, né? Da Na academia e academia. tudo, e parará, pororô. E pronto, terminou o culto, né? A gente, né, se conheceu ali, você oficialmente nos apresentou. Apresentou. E aí a gente foi comer uma pizza depois, até na minha casa mesmo, né? A gente comeu uma pizza. E dali pra cá, não ficamos mais um dia sem se falar, né? Sem Foi. trocar Sério? experiências, sem Sério. se relacionar. Tinha o que na época? Era Instagram não, né? Cara, não era Orkut ainda. Orkut. Era, época do A Orkut. gente nem era muito Orkut. ligado em Não, rede não era não, social. não era Era não. Orkut, Era né? mais o telefone fixo É, mesmo. Eu lembro que telefone eu peguei fixo, o não tinha telefone por WhatsApp. causa dele. Não tinha, cara, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. É. Telefone, acho que era aquele tijolão ainda. 2006, Porque é. era 2006. É, tinha, era o, tinha, não tinha o de dobrar, Tinha né? de Aquele dobrar, Motorola. Motorolinha. Era. Mas aí, Tânia e Renato, depois daquele dia, né, veio uma história linda que Deus abriu e tá nos presenteando a oportunidade e privilégio de viver, né? E aí foi uma jornada que a gente tem vivido e temos muito para viver ainda, né? Muitas experiências, né? Aí a gente, né, namorou, a gente casou, a gente teve o Noivou, Mateus, casou. noivou. A gente sempre falava quando namorava que a gente precisava, pelo menos antes de casar, viver as 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E vivemos as 4 estações. Sério? Entre namoro, noivado e casamento foram exatamente 1 ano e 4 meses. Isso. Aí noivamos, casamos, né? E aí, logo depois, foi em 2008 o nosso casamento. Aí logo depois veio o Mateus, em 2010. Aí em 2012 veio a Duda. E aí veio as experiências, né, como família, né, não mais só como casal, depois fora do Espírito Santo, que Deus aproximou mais a gente, e agora no Pará Deus aproximou mais ainda a gente. Engraçado que quando Deus tem o plano, a gente só se dispõe a seguir o plano, ele tem, eu acho que os degraus, né, Tudo das certo, experiências, né? das intensidades que ele quer trazer pra gente. E a experiência de familiar, né, e espiritual que a gente está tendo onde a gente está hoje, né, acho que merece um livro para receber essa história. E estamos vivendo aí, pronto para ter mais uma experiência agora como família, né, através dos nossos filhos, né? Sim. O Mateus, ele está prestes a estudar fora, né, do estado, né? Então, é uma experiência que a gente, né, está prestes a viver. Mais Não uma sei qual vai fase. ser, mais uma É fase, algo né? novo, né? Vamos viver. Estava falando agora no carro, né? Um versículo que tem falado muito comigo desde a época da adolescência até hoje, lá Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os. E Deus tem falado Nossa. muito comigo sobre a transformação de mente, e a vida como casal, como família, é muito disso. Você tem que transformar a tua mente para você viver cada fase que a vida em família e em casal te permite O viver. texto é lindo, né? Para que experimenteis a Qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Então, nós estamos experimentando. experimentando isso com muito louvor, sabe? Assim, boa, temos perfeita, muitos agradável. desafios. Não é só flores, né, Com amor? A nossa certeza. vida, né? Assim, tá longe da família é um desafio, né? Um local que a gente não tem todos os recursos igual a gente tem aqui é um outro grande desafio,
né? Às vezes, na própria experiência profissional, como família também, né? As indiferenças nossas nos fazem ter experiências desafiadoras. Sim, Mas, como a gente falou um pouco atrás sobre o propósito ele move muito a gente. Então, o propósito, né, espiritual, que não é aqui, é algo fora daqui, faz com que a gente siga como se fosse um passageiro do colo sim. dos céus. Então, o Romanos 12:2, sabe, Renata, é o que tem feito, a transformação da mente em cada etapa, em cada fase, para que a gente experimente, pô, quero experimentar o que que é bom e bacana que Deus tem para mim, cara, vamos internalizar esse versículo de uma forma verdadeira. Um termo que eu tenho aprendido a lidar é a tal da metanoia, né, que é a transformação de mente. É, metanoia. Cara, então se a tua mente não transformar, pô, para como que vai ser? Ou esse momento agora, né, do meu filho, longe, né? Como que é isso? Não sei. Mas se eu não estiver preparando a minha mente para transformar isso, para viver, para encarar esse negócio de uma forma diferente, ou querer não achar que ele, pô, é o meu menino, que eu vou abrir o meu quarto, vou encontrar ele todo dia e tal, vem cá, faz um carinho, dá um beijinho papai, beijinho mamãe e tal. E assim foram todas as etapas antes dessa, sabe, Tânia, né, quando a gente estava lá em Minas Gerais, né, a gente não teve essa experiência intensa com Deus como a gente está tendo agora. Quando a gente estava aqui também, né, após o nascimento dos nossos filhos. Acho que já falei tudo, era só para falar um pouco da minha versão, como que eu conheci, já fomos Você lá tá e Não, mas você voltamos. tá me lembrando uma coisa importante. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar o seguinte, Rodrigo: "Qual que é o melhor lugar para se estar?" Aí eu: "Pô, melhor lugar é tal, tal lugar, tal, tal." Aí o cara respondeu o seguinte: "O melhor lugar para se estar é no centro Da vontade da de Deus. vontade de Deus." Verdade. Então vocês podem estar em qualquer lugar, beleza, mas está no centro da vontade de Deus? E pelo que você está falando, vocês estão no centro da vontade de Deus, mesmo Amém, no Pará, amém, amém. né? Sim, Porque Deus ele tem cuidado de tudo. Quando você está no centro da vontade dele, ele vai cuidar de tudo. sim, Não é nós que vamos fazer, é ele, né? isso. Nós só temos que fazer o quê? Obedecer, Obedecer. obedecer. Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? É, É isso Faça aí. isso. Porque Deus ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe tudo, ele conhece tudo, né? Então se você toma a decisão de estar no centro da vontade dele, todas as coisas vão contribuir ao bem daqueles E que isso é uma te amam. escolha, Se Renato, eu isso é uma escolha, é uma decisão. escolha Não vem falar que, poxa, né, porque a minha história familiar, a minha história espiritual, não, você tem a oportunidade de escolher estar na vontade de Deus, estar no quando você centro da está no vontade de centro, aí Deus. você experimenta a É, boa, perfeita vontade de Deus, é. né? E é, aí é abrir mão da sua vontade, né, É, e obedecer o chamado dele. isso E aí. muitas vezes a gente tem que sacrificar muita coisa, né. Não é simples, não é fácil, mas vale muito a pena. Então Vai. e assim, isso começa, eh, quando a gente eu tô falando aqui, mas passa um filme, né, de tudo aquilo que a gente viveu. Pô, logo depois que a gente casou, tem um baque, né, uma mudança radical, cara. Poxa, ter outra pessoa, né, para compartilhar as decisões, outra pessoa, né, pô, para fazer com que as coisas deem certo, para dar satisfação, para dar satisfação, para coisa que a combinar, gente, quando é jovem, a gente não é, tem. não Pois tem. é. acho que o primeiro ano é o mais, né, Primeiro ano, desafiador. e ali já volto para Romanos 12:2. Se É, minha mente não tivesse transformado, sabe, se a gente não tivesse pensado junto, pô, como talvez essa seja a vantagem competitiva de ter Deus dentro do casamento, é. né, a gente, entra para um casamento sabendo, né, que você está cumprindo um propósito, cumprindo um plano de Deus, entendendo que, né, onde tudo começou lá, com vocês ajudando e tal, é a vantagem competitiva de saber: "Cara, pô, pra onde que eu vou?". Mas assim, as decisões, às vezes, é mais fácil cada um vai para um lado, né, briga, indiferenças, opiniões diferentes. Se eu não estiver vivendo Romanos 12:2, que é a metanoia, que é a transformação de mente, por experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, É. acabou, Na perdeu. primeira confusão, cada um vai para o seu Do lado. seu lado. E as pessoas do mundo, o mundo que eu falo é o mundo secular, Sim. aqueles que não se importam com a espiritualidade. A palavra deles é uma só: não deu certo, separa. Uhum. Às vezes até com filhos, e deixam filhos sem saber como vai ser, com outra pessoa em casa, ou a mãe sem o pai, sabe, na escola: "Ai, não tem o pai, não pode". É completamente maluco isso, e tem gente que não se importa com essas coisas, e isso faz uma diferença na Enorme. vida das pessoas, sabe. Vamos ouvir você um Vamos. pouquinho agora? Deixa eu Não, só você pode falar. deixa eu só dar uma palavrinha rápida aqui, tá me dando um negócio Sim, na minha mente que o Rodrigo tá falando um negócio muito bacana aqui. Eu vou falar naquela câmera ali, ó. fala. Vocês podem até falar assim: "Não, Renato, vai vir com esse assunto de novo." É, de novo. Uma coisa que a gente tem sempre falado aqui, Rodrigo, é o seguinte: quando você fala em preparar a mente, né, para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, e se preparar para as intempéries,
as mudanças no casamento, existe uma coisa que a gente tem falado sempre aqui, é quando o casal, ele não tem essa preparação de mente para viver como casal. E muitas vezes nós, como casais, a gente apoia, substitui algumas coisas do nosso relacionamento de casal em outras coisas, por exemplo, na estrutura familiar dos filhos. Aí o filho sai de casa, os filhos saem de casa e fica os dois. E agora? O que nós vamos fazer? É. Aí já não se conhece mais, É. Porque porque viver em função só daquilo, né? daquilo ali. Esqueceram que são marido e mulher antes de serem pai e mãe. Exatamente. Exatamente. A gente vai falar todo podcast, não falar a mesma coisa aqui. Mas Isso acontece muito. E quando você fala assim, em preparar a mente, é justamente isso, é se preparar para essas Todas as mudanças, estações, todas as exatamente. estações. E de novo, Renato, é uma questão de escolha, né? É. Você decide se preparar ou não se preparar, né? A gente não sabe qual vai ser a experiência, mas a gente está disposto e preparado para viver a Para viver a experiência. experiência. Vocês falam, né, nos outros podcasts que a gente assistiu, né? O relacionamento a três, e tem que ser a três, cara. É. Se Jesus, se Deus não tiver nessa confusão, meu camarada, né? Não tem chance não, Não, gente. Tem, chance. não tem. A gente até vê, né, alguns dando certo, mas a gente não sabe o que tá por trás dos Mas bastidores. vai vivendo, né? Behind Deixa the de scenes é o experimentar a que... boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Desejo de Exatamente, experimentar exatamente. Que é a boa. vida plena, né? Demais. Vida plena. E Demais. abundante. Isso. Eu falo sempre, e às vezes a gente repete algumas coisas e os nossos inscritos têm que entender o seguinte: nem todas as pessoas que nos assistem todos os episódios. Uhum. Existe um público específico que vai procurar esse podcast porque é de vocês dois. Sim. Uhum. E muitas coisas essas pessoas não pensam nisso. A gente acabou de falar sobre isso. O Renato disse o seguinte: as pessoas colocam todas a sua mente, a sua alegria dentro de um casamento nos filhos. Aí os filhos se casam e expectativas, as né? pessoas ficam sozinhas e olham para a cara do outro. Quem é você? Uhum. Você estava aqui há muito tempo? Não te conheço. A gente nem conversava. Como é que nós vamos É. conversar agora? O seu prato Qual vai predileto ser mesmo? Foi a comida que Qual você vai ser o gosta? nosso assunto agora que não tem um filho para a gente Sim. conversar sobre, É. entendeu? A gente tem que pensar muito nisso, falar muito sobre isso, porque muitas pessoas passam por isso e é triste. É. É triste. Vamos arrumar um pet? É. Tantos pais de pet, né? Pode até ter Nem me CPF fale, agora, não é verdade? meus pets estão E não velhos. pode ter o cadastro agora? Pode. Pois é, ué. Ai, meus vizinhos, relevem, tá? Que tem hora que eu dou um grito com meus pets velhos, cara, que tá difícil, bicho. Nosso Deus, nem fala. Cachorro mijando a casa toda, velhinho lá, capengando. Uma hora eu tenho pena, outra hora eu beijo, outra hora me dá uma raiva. Só Jesus. Mas Mas assim é com a eu família, sou uma né? pessoa E o normal. esposo também, você tem hora de vontade de abraçar, tem hora de vontade de gritar, só tem hora de cara. matar, né? É. Porque... Botar na estrada lá, É. soltar lá na BR. Soltar na Mas de novo, BR. né? Voltando quando você volta pro propósito, né? Pronto. Pro slide final, aí... Aí você volta, A peraí. casa não sobre. É, você descansa. Peraí, eu Deus. penso, nossa, o Dodge era tão alegrinho, ele pulava, pegava o franguinho, aí me dá uma dorzinha dele, eu olho pra ele, ai, vem cá. Aí vou pegar ele, é pinche, tem ódio no coração e me morde, né? É um velho Mas e tá morto tá lá ainda? Tá, todos Se mijando. Esse teve o Aloysio partiu pra eternidade. Vocês conheceram o Aloysio? A Luiz foi, foi, Partiu. mas aí fala um pouco, meu bem. Então, falar como a gente se conheceu, a minha. É, Sim, sua versão. Sim. Você pensa dessa história? Não, Eu misturei tudo, né? Mas tudo bem. Eu penso que, com certeza, Deus tinha um propósito mesmo, né, no nosso casamento, que a gente ainda está conhecendo, né? Ainda tem muita coisa para acontecer aí, afinal de contas, são só 16 anos, né? Mas eu lembro que quando eu fui fazer aula de pintura com você, foi tão aleatório, assim, eu queria ocupar o meu tempo com alguma coisa e já foi direção de Deus me levar para lá. Porque, como você comentou, eu estava afastada, né, dos caminhos do Senhor, e lá na aula você sempre colocava aquele louvor e aquilo falava tanto comigo, né? E eu cantava porque, Cantava. né, me lembrava, me trazia, né, esperança. E aí foi quando a gente foi se aproximando cada vez mais, né? E eu tinha falado assim, que eu não queria conhecer ninguém que não fosse mais da vontade de Deus. Eu queria conhecer aquele que ele tinha separado para Eita. mim. O varão. Não, o varão Ah. prometido, e não o que eu escolhesse, mas o que Deus tinha escolhido Ele para cantou mim mal. desde o ventre. Uau. E aí a Tânia veio, né? Não, porque eu tenho um amigo e tal, eu acho que vocês têm muito a ver e queria apresentar. E aí, qual foi minha surpresa quando eu cheguei lá na igreja, né? Aceitei o convite dela e fui.
E eu já até conhecia ele de vista lá do bairro, mas nunca tinha conversado com ele. E aí a gente acabou se conhecendo, né, e como ele falou, em 1 ano e 4 meses namoramos, noivamos, casamos e foi tudo muito assim, né. Depois de 1 ano já fomos ter um filho, depois de 2 anos já tivemos a outra, e estamos aqui. Mas eu acho que nesse último ano, agora de 2024, aconteceu uma coisa diferente, assim. Eh eu estava assistindo uma pregação da Ana Paula Valadão, e ela ia falar sobre casamento. Na hora que começou a pregação, eu pensei assim: "Ah, meu casamento é muito bom, não tenho problema, graças a Deus eu não tenho problema nenhum". E olha a frase que ela falou no meio da pregação. Ela falou assim: "Nada é tão bom que não possa melhorar". Aquilo me bateu, foi como assim, uma flecha no meu coração. Eu falei: "É verdade, ele é bom, mas ele pode melhorar". E ela colocou na pregação que assim, que o nosso esposo, né, ela falou: Meu esposo, ele reflete a imagem de Deus dentro da minha casa". E quando ela falou isso, me deu um temor muito grande. Eu falei: "Gente, o esposo é o cabeça, né, da casa, a mulher Sacerdote, né? é o sacerdote, então ele está refletindo a imagem do meu Deus aqui dentro". E Nossa, aquilo que é que ali uau! mudou muito a forma com que eu olhava para ele, com que eu pensava e sentia a respeito dele. E aí eu vi que muita coisa sim precisava melhorar, que eu podia dar muito mais, que eu podia dar o melhor mesmo para o meu casamento. E que talvez eu tivesse deixando de falar certas coisas, né, de agir, me comportar de alguma forma que eu pudesse mesmo demonstrar para ele todo o meu carinho, toda a minha admiração, né, porque tem também aquela forma, né, que cada um entende o seu amor, né. Então, às vezes, será que eu estava mesmo falando a linguagem de amor dele, que eu já tinha estudado sobre isso, já conhecia? Será que eu estava realmente me dedicando tanto? Então, a partir daí, eu comecei a mudar algumas coisas. Eu sei que eu tenho muito mais para mudar, mas isso falou muito ao meu coração, sabe. E são coisas simples que você vai mudando no dia a dia. Às vezes é um exemplo bobo que eu vou dar aqui, era uma garrafinha de água que ele deixava lá, e eu falava: "Gente, não vou lavar não". Ele deixou aí, ele que pega e lava. Eu falava: "Mas por que não?". Então a roupa da academia lá suja, em cima da máquina de lavar. É. Hum, E aí eu Aquela camisa encharcada, sim, exato, eu né. falava: lá em casa "Não, rola. né, eu posso pendurar ali para ele, eu posso fazer isso, né, o que não me custa nada, eu amo ele, é meu parceiro de vida". Então são coisinhas que a gente vai mudando, sabe, e que vai, assim, melhorando. São poucas mudanças e que dá uma diferença no dia a dia nosso casamento, que eu acho que a pessoa acaba se sentindo mesmo mais amada, né, e aquilo ali vai melhorando demais. E não é só para o nosso relacionamento, a gente também tem 2 adolescentes lá, observando nós dois, Sim. né, que no futuro é essa referência que eles vão ter de casamento, né, quando eles forem procurar o marido, ele for procurar a esposa, né. E aí isso tudo eu pensei muito sobre isso também. E assim como o Rodrigo falou, né, do versículo que tem, né, servido de inspiração para ele, eu tenho assim, eu acho que quase toda mulher, né, cristã tem aquela mulher de Provérbios 31 como sua Sim. referência, né. Eu lembro que logo no início eu falava: "Ah não, gente", eu tinha até ranço dessa mulher, né, porque parecia, assim, que era impossível você chegar naquele Aham. patamar. Mas depois você vai entendendo que ela teve uma vida inteira para se comportar, ela não era tudo aquilo de uma vez só, né. É ao Se longo eu do tempo, É ao né? longo do tempo, é o que a gente conversou, tem as estações, são processos, a gente vai amadurecendo cada vez mais. Então eu tenho sempre, assim, me baseado: "Será que eu estou sendo assim? Será que ele pode confiar em mim, né? Será que a minha candeia está sempre acesa à noite, né? Será que a minha casa está sendo bem administrada, os meus filhos?". Eu estou tendo oportunidade agora de estar em casa em tempo integral, não estou trabalhando fora, então eu tenho me dedicado mesmo, é o meu primeiro ministério, que é a minha família, né. Então eu tenho conseguido, assim, me dedicar ao cuidado da minha casa, administrar a minha casa, os meus filhos, meu marido. Então eu tenho, assim, é um versículo, é um capítulo, né, que tem servido de inspiração para mim, sabe, eu tenho colocado ali como exemplo mesmo e perguntado: "Deus,
eu tô no centro da sua vontade? É isso mesmo? Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Me sonda, né, me mostra o que eu preciso mudar, o que que eu preciso, porque eu quero estar no centro da vontade de Deus, né, no meu casamento, na minha vida pessoal, na minha vida como mãe, né, no meu ministério na igreja, enfim, a gente resplandecer mesmo a imagem de Deus aonde quer que a gente vá, né. É Agora, gostoso, né? quem ouve assim, né? Quem não conhece a gente, tem quem conhece e quem não conhece. É, Quem não conhece, é um mar de rosas que esse casal vive, né? Tão bonitinho ver ela falar, né? Tão bonitinho ver ele falar. É confusão o tempo todo, sabe? Né? É opinião divergente dentro de casa. Mas a forma como a gente lida, né, eu acho que é a relação de parceria, sabe? Que é. é o que faz uma diferença grande. Se eu não enxergar ela como uma parceira e ela me enxergar como um parceiro e a gente tá juntos nessa confusão para fazer com que o nosso projeto ou o processo ele dê certo, vai dar errado, né? Como a gente falou, né? A gente saiu de Vitória em 2019, né? Eu saí em 19, você saiu em 2020, né? O fato de ter tomado uma decisão como família e depois de ter ido para um outro local do Brasil, estamos lá no Pará agora também, não for discutido, e ela tem sido uma parceira mesmo, sabe? Dentro de casa, né? Com o ministério familiar, junto com os meninos, né, toda a assistência, né. A melhor pessoa para estar com os meus filhos durante o meu tempo no trabalho é minha esposa, não tem É, outra ué. pessoa melhor do que ela, sabe. Então assim, tem confusão? Tem. Tem opinião diferente? Tem, né. Tem divergência? Tem, mas, né, o propósito E quem nosso, o falar que não objetivo tem é uma é mentira mentira, mentira, é deslavada, né? mentira. Com certeza. Exato. Então acho que essa A gente relação já de tem, vamos fazer parceria 38 anos, tem algumas 38. coisas que a gente já nem precisa falar mais. Meu Deus, 38 anos, né? 38 de casada, a gente vai fazer em fevereiro. A gente já tem algumas coisas que a gente já fala só no olho, entendeu? Uhum. é. Mas também tem uma cumplicidade imensa, Sim. até nas coisas erradas, a gente é cúmplice de tudo. Mas também tem uma palavra liberada um para o outro, de que Deus é o centro da nossa vida e Ele cuida de tudo, que traz uma paz pra gente. Tipo, ele fala assim: começou o ano, tem que entrar trabalho. Eu falei: "Você está preocupado com o quê? Uhum. Sempre entrou. Não É. deixe ansioso por coisa alguma. Por que que vai ser Sempre diferente agora?" proteger. Deus nunca desamparou a gente, Sim. apesar do tempo, do governo, das pessoas, do inimigo, ele nunca nos desamparou com 38 anos de casado, e a gente sem merecer, ele vai desamparar agora? Não vai. Jamais. E se acontecer alguma coisa, é porque tem que acontecer. É permissão, Viver com né. Deus é fácil por causa disso. Tudo a gente joga para ele. É. Ah, tá acontecendo, é porque ele permitiu, e se ele permitiu e a gente o ama, é para o nosso Para bem. o nosso Então bem. deixa o barco. E olha que bacana, 38 anos. Hoje vocês falam que vocês dependem de Deus, não entra trabalho, mas vai entrar, tanto independente de vocês falam pela experiência que vocês viveram, mas de repente pode ter gente que tá ouvindo a gente Tem agora que gente tá que não no primeiro tem. ano de casado, sabe, e aí como é Sim, é pela fé, meu jovem, e aí, né, é se fé. espelha naqueles que falam por experiência que vai dar certo. Uma Sabe uma coisa coisa que Vai tudo muito você bem. sempre falou desde o início do nosso casamento, era quando a gente começava a discutir por alguma coisa, ele falava assim: "Olha, eu não casei para separar, o meu casamento eu casei para a gente ficar casado até a morte. Então vamos resolver isso aqui, porque separar a gente não vai olha a mesmo". sabedoria. Que bênção, gente. Então vamos Uau! Uau, ele sempre uau. falou isso, ele falou: "Então vamos Cara, tá resolver perdendo esse tempo, negócio". tá É. perdendo tempo, Mas sabe. uma coisa assim, que a maturidade, né, vai trazendo pra gente sim, a gente precisa resolver, mas não com a cabeça quente, Né, tem porque que senão você fala coisas Isso a gente tem aprendido, aprendido aprendido bem. muito. Então, às vezes eu fiquei chateada com uma coisa, eu prefiro me isolar um pouquinho lá no meu quarto, depois acerta, né. dar aquela respirada, falar com Deus, e depois a gente acerta, porque aí você Dá já uma xingada nele por trás, mas por trás. Chega em pensamento, né. Exatamente, porque chega aí devagar, depois a assim, né? conversa vai ser legal para realmente se acertar e não para um ofender o outro, né, então Existe isso é uma coisa que vocês estão falando aí que é muito importante também, e a gente sempre fala também, né, eu tive até uma oportunidade ano passado de celebrar um casamento da minha sobrinha. Então, eu não me lembro muito bem o que que eu preguei, porque eu sei que eu O HD tá ficando cheio, né, estava ficando gente? cheio. Aí, uma coisa que eu sempre digo quando eu tenho essa oportunidade de falar de casamento é o seguinte: um dos grandes problemas nossos é quando a gente Tem inverte os que entender. papéis, né. Quando a gente não reconhece
aquilo que Deus determinou desde a fundação do mundo. Homem, sacerdote da casa, Sim. mulher, ajudadora do homem. Uhum. Né? Isso é uma regra, uma lei que não pode ser quebrada. Mesmo que você talvez não goste disso, porque você talvez pense diferente, mas é regra de Deus. Nós não estamos falando aqui nada que a gente inventou, não. Adiantou não. Né? Se tem que surgir algo, discuta com Deus, porque ele falou o seguinte: mulher ajudadora do homem, o homem sacerdote. Então, isso é imutável. O que acontece muitas vezes é quando muda, né? O homem veio de sacerdote, passa a ser ajudador e a mulher sacerdotisa, Pronto. É. né? Então, às vezes, assim, esse texto que a Lidiane falou de Provérbios 31, um texto, às vezes, que as pessoas, mas mulher. Mas se E você nós não lê estamos aquele falando de texto, financeiro. Aham. lê aquele texto com atenção, meditar naquele texto, eu até sugiro, mulheres, pega esse texto de Provérbio 31 e leiam, meditem nele. Sim. Mesmo que você não seja uma mulher de uma igreja, não seja uma pessoa crente, mas leia com atenção. O texto é muito claro, ele não tem nada. Você não precisa ser uma especialista em exegese, em hebraico, em aramaico, não. Só leia, né? É bom. Com atenção. Se você lê aquilo com atenção, você vê que a mulher é a grande protagonista da casa. Exatamente. É. Dos bastidores, Dos mas ela é. bastidores. Aham. E é um dos passos para você viver qual é a boa, Perfeita perfeita. vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, se você, às vezes, muda esse processo, quer mudar esse negócio, não dá certo. Aí, nesse casamento, terminamos a celebração, eu sentei numa mesa lá para comer umas coisinhas, né? Aí chegou uma pessoa que era O parente do texto que noivo. ele leu era o texto que fala que o homem tem que morrer pela mulher e a mulher precisa ser submissa Sim. em amor. Esse é o texto. Aí ele chegou e falou assim, me chamou até de pastor, Pastor Renato. pastor Renato. Eu saí da igreja, eu não aceitei isso na igreja, saí da igreja, porque eu não aceitava que a mulher devia ser submissa ao homem. Ó. Só que eu não entendia o que significava isso. Hoje eu entendi o que significa isso. Ele Ele entendeu parou de ter raiva da igreja naquele dia naquele porque ele dia, ouviu o A Renato. pregação aí ele conseguiu porque ele entender. conseguiu Ele entender. entendeu, ele Bacana. alcançou o que é Sim. a submissão em amor, É. que não tem Porque nada de cabresto nem Porque de se o homem pancada. for amar a esposa como Deus ama a igreja, Tem que Jesus dar a ama a vida igreja, por fica ela. muito fácil, né, ser submissa a um homem desse, que te ama dessa forma, Dessa né. forma, É. que deu a vida Sim. pela E, pessoa. e a família é um projeto de Deus. Né? Tudo começou lá com o propósito, um projeto de Deus. É. Então, se quer viver o real propósito e o sentido, coloca Deus, cara, no meio da confusão, pega lá o Provérbios, dá uma Isso. entendida, né? O homem, né? Procurar tentar ser o sacerdote. Eu tô longe de ser um sacerdote, né? No Pleno. caminho. Tem estudado, cara, agora, né? Com mais profundidade lá em Êxodo, né? Lá quando Moisés recebe de Deus e traz para Arão quais são. O papel do sacerdote é um É. papel De muita fundamental, cara, de Fundamental. responsabilidade enorme. Muito Então, grande. quando você pega, pô, dentro da minha casa, cara, tenta traduzir um pouco o que isso significa para os meus filhos, para minha esposa. É uma responsabilidade, é uma baita responsabilidade. Mas, de novo, né, o que que você quer viver? Quero viver o que que Deus tem de melhor para o casamento ou para a família, né? Quero ter uma jornada, né? Poxa, que seja lá no final, poxa, valeu a pena, que bacana, né? Cumprir realmente da íntegra o projeto, o propósito que Deus tem. Então, de novo, volto para as escolhas. Quais escolhas eu quero ter? É. Qual decisão eu quero ter? É porque é tudo questão de escolha. E assim, dependendo, né, da personalidade da mulher, né, Tânia, a gente que é mais assim, né, essa O que coisa que ela quer de dizer, Stanley? Eu tô fazendo um corte, fala muito, tudo quer dar certo. muito nossa opinião, né, aquela mulher mais assim, então Mais assim, ativa, né? mais Quer se ativa, posicionar. Porque então tudo tem que se posicionar. Quero se posicionar. ser submissa, entendeu? E também dependendo da nossa criação, do que a gente escutou, igual eu cresci escutando assim, até mesmo das nossas referências na nossa família, né? De que a mulher não pode depender do homem, Deus que me livre de depender de homem, que a mulher tem que ir atrás, correr e ter seu dinheiro e ter sua carreira, que a mulher tem que se destacar. Então, assim, para mim, quando Deus trouxe, eu estava pensando uma coisa para minha vida e Ele trouxe outra completamente diferente. Aí. Então, para eu abrir mão da minha vontade para fazer a vontade dele, não foi fácil, não é até hoje. Mas eu sempre, quando eu começo a pensar no que eu poderia estar fazendo, eu penso, não, mas eu estou no centro da vontade de Deus. Ele me tirou
de lá do meu mercado de trabalho, onde eu achava que o meu valor estava todo lá fora, né? Onde eu, na verdade, eu confiava, não era nele nem em Deus, eu confiava no meu trabalho, no meu dinheiro. E aí Na Deus minha foi independência, né? na minha independência. E depois eu fui vendo que não, né? Eh, eu fui vendo que o meu provedor, a princípio eu achei que era o meu marido, depois Deus falou assim: "Não, seu provedor sou eu. Sou eu Olha que isso. nunca vou te deixar faltar nada. Ele pode perder o emprego dele, mas eu não. Eu vou estar eu vou estar sempre sendo fiel". Então, assim, essa mudança, né, essa metanoia aí é um processo que não é fácil, né, você abrir mão da sua vontade para seguir, né, a vontade de Deus, tendo aí o homem como sacerdote e você como ajudadora. Eu falei para ele recentemente que eu tive uma experiência com Deus, onde ele falou assim comigo que, eu vou ficar, como você falou, nos bastidores. Eu não vou aparecer, mas quem vai aparecer é ele, né, ele que vai estar ali fazendo para fora, Isso eu foi vou estar uma fazendo para experiência Deus falando dentro. com ela, Deus falando É, Sim. com ela, comigo Aí. também, né. É, é. E ele falou: "Não, você eu tô te trazendo para dentro, seu papel vai ser aqui dentro, vai ser aqui escondidinha aqui comigo, sabe, e ele é para fora". Então eu já aceitei, sabe, e isso aí e é uma mudança, vem mudando todos os dias. Rapaz, ela Então, falou uma coisa ali muito importante que eu tô aqui me segurando aqui, que fala. ela falou o seguinte, que ela ouviu de Deus, ela teve a experiência dela de ser a pessoa submissa, a pessoa cuidada, a pessoa que o marido sustenta, sem ser chata. Sabe por quê que eu tô falando isso? Porque uns episódios atrás, uma pastora Daniele falou uma coisa que a gente tem que repetir também sempre. A mulher precisa deixar de ser chata. Sim, Caraca, bicho, tem muita mulher chata. tem. É, Se você tá me ouvindo, você é chata, olha pra sua vida e para de ser chata. Se arrependa. Cara, tem marido que não suporta ficar perto da mulher, Rodrigo. é, Ele quer caçar qualquer coisa pra fazer, porque aquela criatura rixosa tá ali enchendo a paciência dele, pra não dizer outra coisa. É, Reclamando, falando, enchendo a paciência, em sim. vez de procurar um artesanato, uma vassoura, um rodo, um tanque cheio de roupa, caçar um trem para fazer, cuidar de um cachorro, gostar de um cachorro para chamar de meu filho. Você está entendendo? E deixar de ser chata, gente. Nós estamos brincando aqui, vocês estão com vontade de rir, mas eu já fui muito chata. Talvez eu seja um pouco ainda. Todos nós somos um É, pouco, né. nem tanto é nada, né. Mas tem gente que é chata. Todo mundo tem sua chaticezinha, né. Mas tem mulher, mas a mulher é mais chata que o homem. Não, é, A mulher é mais verdade, a chata que o maioria. homem. A Mas não ser que o homem é muito chatinho, eu nem vou Tá falar ouvindo, aqui muito quando o homem é muito Não, mas chatinho. Sem Né, contar Alexandre? É melhor não falar quando o homem é muito é chatinho. porque, Tânia, o que que Melhor acontece? ficar Igual eu, que quieta. estava acostumada a trabalhar fora, acordar, me arrumar e Sim, trabalhar fora, e toda chegava maravilhosa. isso, chegava à noite, já cansada, tudo dividido. Aí você fica dentro da sua casa. Qual é a tendência da mulher? Ela ficar só limpando casa, mexendo. Aí o marido chega, ela limpou a casa o dia inteiro, ela aí no "Ah, você tá entrando com esse tênis sujo, com essa Ai, meu botina". Deus, "Ah, isso é você muito acredita que eu chato. fa" aí ela fica chata, porque ela gastou a energia dela do dia todo ali, todinho. e aí ela só se concentra naquilo ali. E aí ela acha que ninguém reconhece o que ela faz e tal, e por aí vai. Então o que você falou é brincadeira também, mas é verdade, você tem que usar seu tempo com sabedoria quando você tá em casa. Você tem que sim cuidar da sua casa, administrar tudo, né, seus filhos, seu marido, tal, mas você também tem que ter tempo para outras coisas. Você também tem que se dedicar à sua vida espiritual, à sua vida emocional, né. E aí você tem que Se pedir precisar de uma terapia, fazer uma eu faço terapia. terapia, é isso mesmo. E aí Eu fiz, a mulher me senão deu você alta. fica chata também com os filhos, você fica Não só quis saber de mim mais não, falou: "Larga pra lá com isso aí. Você quer Você fazer uma live? Vamos fazer uma live comigo? Sai de Eu perto de quero, eu mim. quero. Vamos fazer live. Vamos fazer uma live?" senão fica, colocando a chatice toda no marido e nos filhos, também fica lá, enche tudo que o filho faz, fica, né. Não, e outra coisa, né, quando perceber que tá chato, cara, poxa, me combina, vamos combinar umas Vamos regrinhas, conversar, né, vamos conversar, Isso. qual é o combinado, Trocar né. ideia. Amor, pô, não deixa a roupa aqui em cima da máquina de lavar não, cara, coloca naquela última partezinha do Não fala varal na hora lá, não, né, fala no pô, outro é, dia, que senão eles ele vai falam achar que falam tá Não, implicando. porque é, você fala assim: "Renato, você deixa o chinelo em tal lugar. Será que dá para você deixar aqui? Porque se você deixar lá, sou eu que vou pegar e é. trazer para cá".
isso. Aí ele deixa. Às vezes ele larga lá É o que também, a mas gente não vou fala. brigar com ele por causa disso, Às vezes, porque isso também é chato. Sim. caramba. É o que a gente fala às vezes com os nossos filhos, né? Como é que fala? Qual é o termo que eu uso lá em casa, né? Pega, deixa o copinho sujo em cima. Ué, hoje é final de semana, né? O hotel daqui a pouquinho vai mandar a camareira vir aqui para limpar o copinho, né? Então, Não é beleza. hotel, né, Não é gente? assim, mas assim, é questão de bom senso, né? Papéis, responsabilidade, acho que a gente falou isso no começo Papéis, aqui, né? né? Cara, e a gente aprendeu isso no curso de noivos lá atrás. A gente teve essa vantagem competitiva também, Que bom. de fazer o curso de noivos, né? Então é entrar no casamento já sabendo, cara, quais são as expectativas de vida que ela tem, quais são as expectativas de vida que eu tenho, Isso é de importantíssimo, né? vida financeira, como que lida com dinheiro um e o outro e tal. Isso foi muito bacana. Então lá atrás a gente aprendeu, cara, E o quais são curso de casais também, né? depois a gente fez o Casado para Sempre também, que reforçou, Muito né, alguns importante também. conceitos que fez a diferença. Então, assim, né, é chato, às vezes, eu também reconheço a mulher mais chata. Claro Mas que o é, homem eu tenho as gente. minhas chatices, eu tenho as minhas manias, né? Todo Que mundo também tem. é chato. Que também é chato. É. Então combina, Todo mundo é chato. combina. O que pode fazer de combinar? Mas não fala no ódio, não. Fala no amor. É. No amor, Combina no amor. exatamente. Porque se falar no ódio, aí pega ranço, aí pega. Não, O que acontece, a gente tinha, deixa eu quando fazer estava nós 4 É. em casa, os 4, a gente fazia reuniões anuais. O que que a gente pode melhorar? Aham. Era só Reuniões palhaçada. A gente fazia uma reunião, reunião. a gente escrevia o que que a gente queria fazer. Quitar a casa, trocar de carro, não sei o quê. Vamos escrever e vamos ver o que que nós estamos precisando melhorar. Os Uhum. meninos Pai, né? falavam Como É. mãe, né? os meninos falavam para o Renato assim: "Papai precisa melhorar quando ele imita uma pessoa e a gente manda ele repetir, ele não gosta de repetir imitação. Isso é uma coisa que você precisa melhorar". Olha só, a conversa era séria, mas ia também para esse Mas lado tem que aí. ter, né? Tem que ter humor. Se Tem. não tiver humor, Tem que ser fica leve, né? amargo. Tem que Tem ter que ser. brincadeira. Lá em casa tem um negócio, quando alguém sabe de alguma coisa, chega e fala assim: "Babado". Falou a palavra babado, acabou. Todo mundo para o que está fazendo e vai. Até hoje tem isso, meu Lá em casa, Deus. né, o Matheus, cara, ele é mestre pra observar e repetir as coisas dentro de casa, mas na brincadeira. Sim. Ele debocha de mim o tempo todo, moleque, e nas minhas costas ainda com a mãe. Quando eu vou, tá os dois rindo, cara. O que vocês estão fazendo aí? Não, nada não, pai, nada não. Então tem que ter o humor, sabe? Tem que ter a brincadeira, tem que ter a descontração. Lá em casa é Com, assim com, também. com a Duda também. Então, se não Tem a tiver hora esse de falar tempero. sério. E esse talvez seja um dos temperos mais importantes, né, pra fazer com que aquele O peso, humor, ele. né, gente? O humor Precisa. Sabe por quê? precisa. Sabe o que acontece com isso? Eles vão repetir a mesma coisa. É. Então, se, por exemplo, você tem um casamento, vocês têm um casamento em que Rodrigo é gentil, Rodrigo ele não esquece aquelas datas importantes, né? Dia 8 de março, né? Dia do casamento, dia que casou, dia aniversário da Tem que ter um esposa. café da manhã especial, né? Aquelas datas, né? Que a gente lembra, né? Aí o Rodrigo faz né? Ainda mais que ele conhece aí sua linguagem do amor, né? Ele Sim. vai em cima da linguagem do amor, faz alguma coisa, né? Aí o filho tá observando. É. E com certeza, se ele vê isso em você, ele vai ser um homem Sem gentil, dúvida. cara. Ele vai repetir. Vai repetir. E a sua filha também. Isso que é ensinar no caminho, né? Estão no caminho. Ensinar no E às vezes o que acontece é Na o seguinte, prática. eu falo Fernanda, Fernanda, eu falava, né? Agora já achou um rapaz. Você esquece de achar um cara igual a eu, só tem um. O sarrafo, ó, A sortuda já foi uma só, hein? Acabou, né? O sarrafo subiu. tá alto. E assim, eu sempre penso, isso é uma coisa da minha cabeça, tá? Eu sempre penso o seguinte, que Deus, quando escreveu a nossa história, lá na fundação do mundo, ele já designou a gente, entendeu? Ele assim, igual a gente fala sempre aqui, né? Eu e a Tânia, a gente não tinha Renato muita tocando samba e eu não sambista. tinha muita Deus olhava, expectativa, nem perspectiva nisso, né? De um negócio desse dar certo. Mas deu. Viu Deu lá na porque frente. Deus, viu, ele né? escreveu lá na fundação do Sim. mundo. É. Quando ele fala assim, que você não deve, nos 10 mandamentos, né? Não deve cobiçar a mulher do próximo, é porque aquele próximo já tinha uma Verdade. esposa desde a fundação do mundo. É. E eu acho isso Profundo, maravilhoso, Profundo. entendeu? Eu acho isso maravilhoso. É Vamos porque ele falar já uau. tinha. Uau. Ele Uau! já tinha a sua, né? E é com a sua que você com a ia ser sua. feliz. Não, e Acho olha A que mulher da sua bacana. juventude, né? A gente falando isso aqui me fez lembrar da conversa que a gente estava tendo com os nossos filhos, né? A Duda, né, falando, mãe, olha que loucura. Para pra pensar que
a pessoa que vai ser o meu marido já tá vivendo hoje em algum lugar. Olha a mentalidade que a minha Opa! filha de 12 anos tá tendo, Cabe né, um perto do meu filho. Uau! Vai ser bacana, porque o que a gente fala aqui não é da boa, é o que a gente vive É, dentro de É. casa, né. E aí a nossa filha trazendo isso, eu falei: "Caramba, meu, olha que loucura", né. E é lógico que ela não tá falando isso, né, é porque ela vive um pouco disso. E a gente fala muito isso com ela, né, então Ela já sabe é, que Deus tem um tem propósito um aí A pra tem. Fefê vida propósito, sempre já falou tá isso, né? pessoa. já nasceu, realmente já nasceu, tá onde, não Em sei. algum lugar. Agora vamos Aí começar na a hora pedir pra Deus certa, mostrar. né? É, A Fefê, ela fez faculdade, ela viveu a vida dela, vai casar com 33 anos, e assim, eu não canso de falar sobre isso, porque é lindo. Sim. Porque ela falou: "Eu, mãe, eu não vou sair, ficar, eu não vou fazer, porque eu sei que Deus tem alguém para mim e na hora que bacana. for certo, ele vai Vai aparecer". Aí aparecer. apareceu o E Natan. ela ficou tranquila, né? Esperando em Beijinho da Deus. tia da Taninha, um amor de pessoa. Isso assim, é exemplo, né, cara? É coisa que ela viu, É. coisa que ela viu. Em E de algum novo, né, começou tudo lá, né, no namoro, no casamento, É. né, é. vivendo a vontade de Deus. Tudo conecta, né, tudo que a gente puxou vários assuntos, mas tá tudo voltando, Tudo cara, para estar conectado. no É. centro da Perfeita vontade de Deus. É uma trajetória, né, tem percalços, tem Tudo. problemas, tem tudo, mas aqueles que amam a Deus têm o quê? Aquele jeitinho de resolver as coisas, Tudo aquele coopera, né, modo, para o nosso bem. e vai cooperando, e Deus vai ajustando, e vai trazendo a gente, ó, É, vocês com 16 anos de casado, e a 16, vai gente fazer 17 agora em março. 17, a gente 38. Pensa, nós Passou somos rápido, né? padrinho de vocês, né? Foi. Exatamente, lógico, É. foram nossos padrinhos, né? Foi Afinal de legal. contas, são os responsáveis por Padrinho é essa testemunha. união. Padrinho é testemunha, É padrinho testemunho, padrinho, tudo, é. tá bom E eu também. vejo, assim, que Deus usou mesmo, falou assim: "Vai ser a Tânia que vai conectar os 2", né. E realmente depois dessa conexão, a gente continuou em uma amizade, né, que mesmo longe, toda vez que a gente vem É aqui, como a se gente dá um tivesse mesmo jeitinho. É a mesma mesma coisa, né. coisa. Parece que a gente Impressionante. nunca Quando a gente se encontra é a mesma coisa, de vez em Viajamos quando a junto, gente né? não consegue se encontrar, mas quando Isso. encontra, É a mesma coisa. Ela falando isso aqui é do porque a gente não tem contrato de amizade. Uhum. isso é profundo, hein, merece um UAU Esse também. negócio de uau, Essa contrato de amizade é um Contrato, porre. né? É. Ó, você não é tem que me contrato. ligar, você tem que falar que você tem que me Aham. mandar um Feliz Fica Natal, magoado senão não. quando você fala a verdade, entendeu? É. Torce um Isso é pouquinho, contrato, a gente não tem Não. negócio desse contrato não, a gente vai levando a Real, Isso é vida. franco, Exatamente. verdadeiro. É, É, amor, de alma, te amo. exatamente. isso é gostoso de Bacana. Ela viver. falando aqui, né, da história na versão dela, eu lembrei, né, da viagem que a gente fez lá para o sul e foi lá que a gente descobriu que ela estava grávida do Matheus, né? Ai, Lembra? Foi. Nós viajamos nós fomos pra junto. Gramado, não Fomos foi? num Fomos. Fiat, naquele Foi, né, na Fit Foi doblou, legal doblou, cheio de lá em bagulho em cima, Canela. amarrado, Foi Canela, foi lá em Gramado, Gramado. Vale do Aproveitamos Vinhedo. Foi. Divertimos bastante naquela viagem. É, Viagem até, tempo, vendo. muita história, muita, o muita. tempo que a gente teve muita pertinho. risada, muita Nossa, bobeira. Deus. Como é que é? O amigo, Amigo, amigo. amigo, Eles me imitaram, que eu sei, depois, amigo. Amigo, amigo, amigo. Ai, gente. muito Foi gostoso. bom demais aquela Foi. viagem, gente. Foi Demais, bom demais. demais. Mas aí uma pergunta que não quer calar, a vida vai passando, vocês têm algum ritual de vocês 2? "Ah, a gente sai uma vez por semana, tem o nosso dia tal", agora que os meninos estão maiores, podem ficar sozinhos em casa, vocês fazem isso? Vocês gostam de fazer? A gente gosta, a gente tem assim, a gente é muito parecido, graças a Deus. Assim, foi de Deus mesmo, porque o meu gosto e o dele é muito parecido. E uma coisa que a gente gosta muito é de esporte, né. Então a gente sempre tenta fazer alguma coisa junto, ir treinar junto, ir correr junto, pedalar junto, que é um momento aí que a gente se conecta. E a sexta-feira, né, amor? Toda É. sexta-feira é de lei. E olha que bacana, você falou, eu falei: "Caramba, cara, ritual". O primeiro momento falou: "Não temos", mas temos sim, temos vários, né. Vários. Inconscientemente a gente tem Aham. rituais que não estão declarados, mas, por exemplo, a sexta foi a que me veio, né, sexta-feira é compromisso. Eu e ela, nós 2 no sofá, né, para um Netflix talvez, para um Filmezinho. filmezinho, Uma né, série ou mesmo um bate-papo, às série, vezes a gente entendeu. vai pra varanda, É, depende, não tem um local, ou às vezes ou pode acende a sair pra churrasqueira, jantar. mesmo que seja só para nós 2, porque os meninos agora eles não se envolvem mais tanto. Eles já têm Aham. os compromissos deles, ainda mais na É, sexta-feira, né. querem se Abre um Pinot Noir. Com pois é, né, eu não certeza. sabia se podia falar aqui, né, mas o Pode, vinho na pode, sexta pode. é o ritual, Ah, né,
Nossa, Deu é certo. de lei. Carinho, Gente, Jesus multiplicou. Deu certo. Não foi água, não. Tá ótimo, É. obrigada. Mas a sexta-feira é separada, é um ritual, Tem né? uma coisa também que eu acho, assim, que a gente tá sempre Atividade física. procurando ver alguma coisa junto. Eu posso ter uma série que eu gosto, mas a gente quer encontrar uma Espera coisa um. que os 2 gostam pra gente falar: Não, e "Vamos se no ver?" outro não vê, tá me traindo, assistir um capítulo sem Não eu. pode. Mas as séries que ele vê, eu não quero ver. Aí eu fico pintando, mas eu tô por ali. Aham. Mas muito eu tenho negócio muita sério. coisa, mas ele gosta de ver coisa que tem muito sangue, Essas eu pauleira, falo: não. "Vê sozinho, mas vou Round procurar um." 6. Teve uma aí Ah, que eu eu não sei se gosto. você viu, cara. Esses dias eu e ele assistimos uma inteira, depois eu falo o título pra Tá. vocês. Muito doido. Depois nos bastidores eu sugiro, não sei se você viu uma também, que, né, de tiro, fantástico, né? A gente assistiu. É, me Depois passa que eu vai gosto de ver. trocar, depois Puxa a gente vai vida, trocar. né? Bom. Vamos Puxa vida. trocar. Mas é muito importante, né? Mas Isso é temos cuidar do casamento, né? Você ter um momento assim para vocês dois. Pra relembrar, né? A gente adora Lá tem relembrar. lugar pra você sair assim? Tem é bom? restaurantes Tem. bons, muito bons restaurantes, tem. Tucupi bastante, né? Tem. Filhote. Né? Filhote, muito filhote. Mas boas carnes, sabe, Renato? É É, um lugar que, cara, né, de é. carne você tá sempre muito bem servido. É muito gado, O né? negócio que lá tem Demais. que ir de Gado teco-teco, né? Tá caindo um atrás do outro. Não, tá não. Não, Oxe, chega hoje de caiu avião outro. normal Não, lá. mas Você mas desce na floresta, né? Mas é de avião comercial, Ah, grande, tá. Então normal. tá bom. Então eu vou querer ir. Por favor, já isso, fica o convite já e recebemos de Então, braços para abertos. conhecer nosso Pará lá. Pois é, Nós temos que marcar alguma coisa, né? Eu tô por favor. achando que poderia ser hoje, mas depois a gente vê. Pois é. Tá. E então tá, o ritual, beleza. E agora eu quero pedir, já tem 51 minutos, vocês acreditam nisso? Passa rápido rapidinho, né? mesmo. Olha. Quero saber, vocês querem contar alguma novidade pra gente? Da vida, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. A novidade é É só sobre o Mateus. o Mateus, né? A expectativa que nós temos, né? Tá altíssima, né? De saber como vai ser essa experiência. De novo, né? É uma nova etapa, né? Mas estamos dispostos a viver essa nova etapa, essa experiência. Né, se não der certo, volta para casa, né? E tá É. tudo bem, vida que segue, vai ser sempre o filho, É, né? Mas é a experiência de ter o primeiro passarinho fora do ninho, é. né? Então, assim, e precoce, né? 14 aninhos, Nossa, mãe. também precoce, mas como a gente acredita que Deus é quem está escrevendo a nossa história dos nossos filhos, Pronto. então não tem Isso como a faz gente muita pensar. diferença na Faz, vida. As faz. pessoas precisam entender. Isso, Faz. faz toda a diferença. Né? A gente conversa às vezes com colegas, né? Cara, mas que loucura, Mateus, pô, tá muito novo e tal. Mas é Deus, não somos nós. E como a gente vê, como que Deus tem cuidado, né? Desde quando surgiu, né, a oportunidade dele fazer a prova e tal, até agora, então tá tudo assim, tudo bem direcionado. Então, essa é uma Eu acho que novidade, uma né? novidade. E assim, eu acho que na vida espiritual tem coisas novas também acontecendo, Ah, né? tem uma A novidade gente tem muito tido bacana aqui, ó. oportunidade, assim, de discipular algumas pessoas, caminhar com alguns casais, Ela tá com fazendo seminário. com Opa! algumas Eu tô mulheres, sabendo. com alguns homens, né? A gente também agora esse ano está com a expectativa de abrir uma célula lá em casa, né? Onde a gente vai poder também continuar aí Nossa, que caminhando maravilha. junto, né? Evangelizando, discipulando. Então a gente está bem animado com essa nova etapa. A gente tem, agora em 2005, esse ano, a gente faz 30 anos de 2025, né? 2025 a gente faz 30 anos de crente, né? É uma vida também, né? E a gente deve ter 28 ou 29 que a gente reúne em grupo de pessoas na nossa casa. Ai, que Bacana. legal. A Foi gente sempre já, a A gente gente já, sempre foi assim, já sempre foi de abrir frequentou a lá. casa, e é uma Isso, é uma bênção, tá? É uma bênção, bênção com abrir a casa. certeza. Tem um pastor, né, que eu sigo, ele fala algumas coisas, e o que a gente tá falando aqui, ela falou muito de 24, né, mas acho que a nossa ida pro Pará foi onde Deus realmente separou o momento para ter o grande encontro nosso, sabe, do que a gente quer. Sim. E tem um pastor que fala um termo, né, que a gente efetivamente tá saindo, vamos dizer assim, do berçário gospel, sabe, de sair realmente para seguir o chamado dele e entender, de novo, né, o propósito não tá aqui, o propósito tá fora daqui. É. E aí, o que que é? Não, é realmente entender qual que é o chamado dele pra gente como família, né. Aí você Você pensa assim: "Ah, vou pro Pará, vou ganhar melhor, não Pra sei o quê". trabalhar Deus está pensando em outra em outra coisa, em outra coisa, coisa, uma coisa muito outra maior, coisa. completamente pro reino diferente. mesmo, sabe? né, A gente tem gente? É percebido muito legal, Pro né? reino. é Isso é pro reino. profundo. E a gente está tendo oportunidade lá de viver, assim, experiências maravilhosas, tá? É muito gratificante, assim, É que Deus Entendeu? preparou. Que é Deus que leva?
Por um Nós propósito que somos é nós. dele, não é seu. É Não muito lindo isso. Muito Mas tem lindo. que buscar estar, né, de É, novo no centro. no centro, tentando estar E no às vezes centro. você fica pensando assim, eu penso o seguinte, às vezes você tem circunstâncias, né? Tem coisas que aparecem, coisas novas, que você fica com o coração meio inquieto, Sim, né? angustiado. Mas se Deus não confirmar isso no seu coração e você se sentir, e se tiver uma confirmação por outra parte, pode ficar tranquilo que está tomando conta. É Ele que está É, fazendo, É. com certeza. entendeu? E eu sempre o seguinte, talvez você tome uma decisão por você, mas naquele momento em que você tomou a decisão, né? Você tomou uma decisão, mas se Deus está na sua vida, Ele vai fazer com que a decisão sua mude, ou Ele Sim, vai cuidar daquilo, isso. porque Ele não vai deixar que ninguém se perca, Não. porque Ele está no controle, né? Porque você vive em obediência. Mas às vezes você não tem muita certeza e decide, mas pode ficar tranquilo que Ele vai cuidar, porque Ele está no negócio. É. Ele muda a circunstância, Uhum. ele muda a pessoa, ele muda o que ele quiser Ele muda o que Amém. ele para quiser. para que a vontade dele se cumpra na nossa vida, Isso. entendeu? Basta apenas que a gente esteja onde? No centro. No No centro centro. Tem da que vontade, Disposto, E né? deixando a mente ser transformada para É. nova fase, né? para experimentar qual seja a boa, Perfeita perfeita e e agradável vontade de Deus. Olha que coisa linda, Lindo. maravilha, maravilha. Esse é o podcast do amor. Pode casar lá, ó, os amor, passarinhos. amor fraternal. Agora eu quero que vocês mandem um recado ali direto para aquela câmera. Fala para as pessoas que estão começando o casamento, que estão aí querendo fazer família, que estão buscando em Deus, principalmente, e para quem não está também, para começar a buscar. Uhum. Acho que a primeira coisa, né, se quiser realmente viver o projeto família, coloca Papai do Céu no meio. Sem Papai do Céu, é fato que não vai dar certo. E o que der certo, você ainda não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, coloca Papai no Céu, no meio, né, e se joga na jornada com a relação de parceria, de amizade, né, com a esposa. Os filhos é a consequência desse relacionamento, uma coisa que a gente não falou aqui que é muito profundo, né? A gente ama demais os filhos, né? Os filhos, mas quando você tem maturidade de entender que o filho é fruto do casamento, se não tivesse tido casamento, não teria filho, É. o teu propósito volta de novo, então tudo volta para a origem, quando Uau! começou. Agora tem que falar. Pois é. E é isso, né? Acho que o grande recado meu que é coloca o Papai do Céu e assim, é gratidão, agradecer vocês, né, por ter feito o convite. A gente está aqui É é isso. um privilégio. Nossa. De novo, né, falar aqui no um projeto que é nobre, o propósito desse podcast, ele é muito nobre, né? De novo, a Amém. gente não sabe para onde que isso pode chegar, para onde que vai, mas de novo, né? Deus cuida de tudo, Deus sabe quem que tudo que a gente falou aqui, eu acredito que foi Deus que acho que direcionou Com a gente para certeza falar. absoluta. E para onde isso vai chegar, eu não sei, mas Deus sabe. Então que Deus continue abençoando vocês como casal, né? E sejam abençoadores também cada vez mais. E é isso. Coloca Deus no meio, acho que aí é O o meu tempero principal. o meu recado acho que é para as mulheres, né, eu percebi, assim, a diferença que é quando você se levanta mesmo, como uma atalaia dentro da sua casa, sabe. Cobrir mesmo a sua família, assim, com oração, jejum, oração. Isso faz toda a diferença, em vez de ficar reclamando, não reclama não, vai reclamar aos pés de quem pode fazer alguma coisa por você, que é Jesus, né. Vai lá para o meio do vai fecha a porta do seu quarto, vai orar, vai ler a Bíblia, pedir sabedoria e cobrir, né, seu marido, seus filhos, com proteção espiritual mesmo, e Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. O seu papel é esse, é só buscar, orar e jejuar, e o restante é com Deus e tudo vai dar certo. Amém. Nossa, que bênção, Ô, gente. bênção. Agora nós vamos passar para uma parte muito legal, que é os Que maravilha. presentes, os mimos Os que vocês vão gifts, ter. que isso. Eu tô Isso aqui impactado com esse podcast de hoje. Ah, Tô impactado. que se emocionou, Renato? Canecas, ó, do Rapaz. Pode Casar. Essa aqui é nossa, é? Não, Não, essa de essa- vocês é nova. Ó, Aqui, ó, não precisa abrir porque merece um uau. eles vão levar Tá. igual. Aquela ali é. Aqui, ó. Aqui, gente, para adoçar a Muito tarde de obrigada. vocês. Delícia. As canecas são da Amanda da Arte Sonho, nossa apoiadora. Toda semana ela está ali trazendo as canecas, mandando para vocês. Aí vocês fazem um brinde lá em casa, Pode Casar, marca o Pode Casar, marca a gente, marca a Amanda. E agora você vai receber aí, pode tirar aí para você ver os brigadeiros
perfeitos da Bricadeirica, da nossa irmã Cárita. Gente, São ó, maravilhosos. Gente, ela é esse muito brigadeiro de doce. damasco, que é uma paixão, tá? Eu amo, sou apaixonada. Não, eu E prefiro aquele de creme brulee. você gosta do creme brulee? Creme Ai, eu brulee. amo de Nossa, damasco. creme brulee. É porque eu sou Não fitness, sei aí se eu vai como ter aí, brigadeiro de vamos ver. damasco. Eu já olho de longe, já sei qual é. Gente, que Pode puxar, pode delícia. puxar. Olha que Vai tentar diferente. capricho. Aí, Uau, ó. Ó. olha aí. Olha o creme brulee ali, não tô Aí, falando, ó. ó, Matheus e Esse aí, ó. Eduardo. Esses dois da ponta. Esse daqui? É. Toda desfrutar, né? E Muito tem de damasco, ai obrigada. meu Deus. Que E delícia. aqui de Tânia Santos para Lide. Opa, Quero ver você muito curtindo lá. interessantinho. E agora a gente vai degustar aquele salgadinho da Sabores Salgados, aquele lugar lá especial, em Laranjeiras. Então, entra no nosso Instagram, no Instagram da Sabores Salgados, é da Cárita também, a mesma dos doces da Brincadeiria, tá bom, gente? E quero falar, gente, enquanto ela abre ali o presente Tânia Santos, sobre a Local Veículos. Local, compra, vende, troca e financia. Nosso Faz irmão tudo, Dudu. né? Olha, gente, que lindo. Um lenço para ela curtir o verão. Pode amarrar na bolsa, amarrar no Cheiroso cabelo. Ah, lógico. Então, gente, estava falando da Local, tá aqui para vocês verem. A Local Veículos é a empresa do nosso irmão Dudu. Dudu, muito obrigada por estar nos ajudando. A Valeu, Dudu. Elasa é do Renato, esse que vos fala. É o patrocinador, tá? Entre em contato com a gente se quiser ajudar a gente com patrocínios, com apoio. Nós estamos abertos a parcerias e agradecemos muito a vocês que estão sempre aqui com a gente. Faz aquelas coisas que a gente sempre pede, tá? Os 3 Cs, curte, comenta, compartilha. E muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Tchauzinho Beijo, pra lá, ó. Tchau. Tchau, obrigada, beijo.